Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um grande abraço para você e para sua família. Estamos juntos aqui para mais um dia do nosso propósito. Lembrando que o nosso propósito consiste em 3 passos simples: ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Vamos juntos, meu irmão, não perca essa oportunidade de marcar a sua família com esse momento inesquecível. Leia a Bíblia com a sua família. Santifique a sua casa, santifique a sua vida. E também, meu querido irmão, coloque diante do Senhor toda a sua petição, porque o Senhor tem cuidado de você. Nós estamos aqui orando por você também, pelas madrugadas, às vezes pela manhã, e colocando diante de Deus as necessidades de todos do grupo. Deus abençoe sua vida. Se você tiver algum pedido de oração, pode procurar aí um dos administradores do nosso grupo e fazer o seu pedido, e nós estaremos colocando você diante do Senhor. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 19. É um capítulo relativamente curto. É um capítulo que vai falar o que aconteceu aí depois que Davi se tornou genro de Saul. Davi se casou com Mical. Vamos lembrar que ele pagou um dote bem diferente. Saul pediu 100 prepúcios de filisteus. O prepúcio era a pele que cobre ali o órgão genital masculino. E Davi não trouxe só 100. Antes do prazo ele trouxe 200. E Saul não teve como negar agora a promessa que ele havia feito, que com essa sua segunda filha, vamos lembrar que ele já tinha também prometido a primeira, e deu a outro homem, magoando assim com certeza Davi, humilhando Davi, mas Davi, hora nenhuma, demonstra ingratidão, demonstra rancor. Pelo contrário, ele se vê como alguém que não é digno de ser genro do rei, apesar de ter cumprido a sua parte no acordo. O rei havia prometido que quem derrotasse Golias seria seu genro e teria muitos tesouros. O rei nem deu a sua filha como genro, como o próprio Davi admite aqui no capítulo 18, que continua sendo um homem pobre e insignificante. Mas aquilo que Saul pediu, Davi fez, e vamos dizer, com a ajuda do Senhor, ele fez o dobro. Pediu 100, ele trouxe 200. E Saul, ele chamou seus servos e também seu filho Jonathan, a quem até então Saul imaginava que era o seu semelhante. Porque, queridos irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou falar algo para você que gostaria que você aplicasse para a sua vida. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Quando a pessoa fala das outras pessoas, na maioria das vezes, não quero dizer que isso é uma condição que não tem nenhum tipo de variação, não. Mas, geralmente, as pessoas costumam enxergar, projetar os seus defeitos nas outras pessoas. É por isso, por exemplo, que uma pessoa desonesta tem muita dificuldade de confiar no outro, porque ele acha que o outro vai fazer a mesma coisa. É por isso que uma pessoa que não é fiel tem muita dificuldade de confiar em outra. Por quê? Porque ele imagina que o outro é seu semelhante. E aqui Saul está imaginando que Jonatas tinha o mesmo medo que ele, de perder o reino. E Jonatas, irmão, não estava nem aí, ele queria ver a mão de Deus com Davi. E Saul então chama ali os servos e diz: olha, nós vamos matar Davi. E isso, se a gente aplicar no nosso contexto hoje, vamos imaginar o exército de Saul como uma grande empresa. Imagina quando alguém diz assim que vai cortar a cabeça do seu principal concorrente, que infelizmente no mercado de trabalho hoje, naquilo que nós fazemos, como eu falei há poucos capítulos, se eu não me engano, no capítulo anterior, nós achamos que para poder ficarmos bem, precisamos menosprezar o outro. E não é isso que a palavra de Deus diz. Cada um tem sua qualidade, cada um tem suas virtudes, cada um é composto pelo próprio Senhor, foi feito pelo próprio Senhor com um propósito definido para ser usado da maneira como o Criador planejou. Portanto, meu querido irmão, não cabe comparações, só que quando Saul chama e diz assim: não, vamos cortar a cabeça do melhor soldado, vamos matá-lo. Os servos entram nessa, porque o patrão está mandando, é o rei, e é menos um concorrente aí para a nossa carreira militar. A gente sabe que isso acontece. Se você, meu querido irmão, é vítima de perseguição, onde você está trabalhando, onde você exerce a sua função, continue fazendo como que para o Senhor, não se importe com o homem, obedeça ao Senhor, cumpra a sua função e pode ter certeza que você vai ser bem sucedido. Porque o próprio texto aqui vai nos mostrar que maior é o que está em nós que o que está no mundo. E aí Jonatas era tão leal a Davi, que ele foi lá e disse para Davi: Davi, meu pai está querendo matar você. Então tenha cuidado, amanhã você fica escondido, que eu vou sair com meu pai ao campo e vou fazê-lo lembrar das suas funções. E aí é interessante que Jonatas, no versículo 4, não chama Saul de pai, ele chama Saul de rei. Ele fala que o rei não peque contra Davi. Ele está dizendo que o senhor está indo contra o principal integrante das suas tropas. O Senhor tem efetuado grande livramento através dele. Você mesmo viu e ficou contente? Por que você pecaria contra o sangue inocente matando Davi sem motivo? Naquele momento ali, Saul ouviu a voz de Jonatas, diz o texto. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. E Jonatas chamou então a Davi e falou: olha, eu falei com meu pai pensou bem, e ele viu que o Senhor tem te dado livramento, e assim ele falou que você não vai morrer. E aí tornou a haver guerra, e Davi novamente triunfou, feriu com grande derrota, e os inimigos fugiram dele. Ao invés de Saul ficar feliz com aquilo, Saul ficou irado. E o espírito que perturbava Saul novamente o instigou, e Davi foi ali cumprir a sua função, porque ele ainda continuava com essa função de dedilhar a arca para acalmar a Saul. Era uma crise nervosa, espiritual, e Saul mais uma vez tentou encravar Davi com a lança na parede, mas Davi fugiu e escapou.
foi para casa, e Saul então decidiu que aquela era a hora, não podia passar mais, e foi à casa de Mical para poder buscar Davi, mandou buscar Davi. Mical disse, olha, se você ficar aqui até amanhã, você vai ser morto. Então os homens bateram e disse, está doente. E Saul ficou sabendo disso e falou, não, tragam aqui para que eu mate. Diz o versículo de número 15 que Saul diz, traga Davi, mesmo que seja na cama, para que eu mate. Traz a cama se eu não levantar, mas eu vou matá-lo hoje. O que Mical fez? A gente percebe aqui até um traço que nos assusta, porque ela pegou um ídolo do lar. Que é isso? A casa do rei, a casa da filha do rei, da princesa, com um ídolo do lar. Isso nos assusta. Era o desvio que Israel havia tomado. E ela pega aquele ídolo do lar, coloca ali na cama, coloca uma pele sobre ele para imitar os cabelos. E quando os homens vão para pegar, veem que é um ídolo do lar, porque Davi havia fugido com a ajuda de Mical pela janela. E aí, Saul fica bravo com a sua filha e diz, olha, por que você fez isso? E Mical, para se salvar, disse, olha, ele falou que se eu não deixasse ele me matar. E assim, Davi fugiu. E para onde Davi fugiu? Meu querido irmão, isso é tão interessante, intrigante. O que você faria no lugar de Davi no momento da sua maior angústia? Eu fico pensando quais as opções de Davi. Por exemplo, Davi poderia ter feito como Moisés. Lembra que Faraó queria matar Moisés? Era o rei do Egito querendo matar um homem de Deus. O que ele fez? Ele foi para o deserto e vagou no deserto até chegar em Midian e por lá ficou fugindo da presença de Faraó. Quantas são as pessoas que têm algum problema com a justiça e, vamos dizer assim, somem no mapa? Vão para um lugar bem distante, não dão notícias, ficam no anonimato. Talvez Davi pudesse fazer isso, tomar essa escolha, não mexer com isso. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que no momento de maior angústia, de maior ameaça, Davi, um homem de Deus, correu para aquele que havia ungido como rei. Correu para Samuel. Ele correu para Samuel. Isso significa que Davi, ele estava disposto a cumprir o plano de Deus para a vida dele. Porque senão ele podia falar assim, Samuel me colocou numa enrascada, eu vou fugir, eu vou enveredar para o deserto, eu vou enfiar no meio da floresta, eu vou me esconder, nunca mais vou dar notícia. No entanto, diz o texto que Davi foi até Samuel em Ramá. E eles retiraram ali e foram para a casa dos profetas. A casa dos profetas era uma espécie de seminário. Era onde alguns ali aprendiam com Samuel sobre o sacerdócio, sobre a palavra do Senhor. Era a casa dos profetas. E ali eles se refugiaram. E diz o texto que Saul mandou então os mensageiros para poder trazer Davi. E chegando lá os mensageiros começaram a profetizar. Ele mandou então um segundo grupo. E a mesma coisa. Eles começaram a profetizar uma espécie de transe. Mandou um terceiro grupo e aconteceu a mesma coisa. Por fim, o próprio Saul foi. Então quando Saul foi a Ramá, quando ele chegou no poço grande da cidade, perguntou onde estão Samuel e Davi? Disseram, está na casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre Saul, e ele despiu a sua túnica, também numa espécie de transe, e profetizou diante de Samuel. Ele não conseguia atacar Samuel e nem Davi, porque ali estavam protegidos pelo Espírito do Senhor. E ficou deitado no chão aquele dia e toda aquela noite. Por isso surgiu também aquela ideia de que está também Saul entre os profetas. Para mostrar, irmãos, que se o Senhor é por nós, nada, o homem não pode nos fazer coisa alguma. Preste atenção aqui. O espírito que estava em Saul o instigou a matar Davi. Davi correu para Samuel, que havia derramado sobre ele o óleo. E naquele momento a gente sabe que o Espírito do Senhor tomou conta de Davi. Isso é para mostrar, irmãos, que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não tema o homem. Não tema a injustiça do homem. Não tema as armas do homem. Se o Senhor é por nós, meu querido irmão, quem será contra nós? Nós sabemos que Samuel já era um idoso. Davi era um homem desprovido de armas. Teve que sair correndo ali da casa da sua esposa para não ser morto. Estava em perigo, mas Saul não conseguiu tocá-lo. Pelo contrário, quando Saul avançou, o Espírito do Senhor o parou. Talvez, irmãos, essa experiência com o Espírito de Deus, a gente pensa assim, poderia ser suficiente para Saul desistir dessa loucura. Mas nós vamos ver que um homem obstinado, um homem cego, ele dá lugar de fato ao diabo. Querido irmão, tome cuidado com a sua vida. Porque às vezes você fica obcecado por uma coisa. E a Bíblia vai nos dizer que a obsessão, lembra que Samuel disse que obedecer é melhor que sacrificar? E ele vai dizer lá que a obsessão é pior do que, é tão ruim quanto a idolatria, é pior que a idolatria. Saul estava obcecado por Davi, querendo destruir Davi. Isso gerou no seu coração ingratidão. Deus dava vitórias a Davi, portanto o reino de Saul ganhava. Davi, hora nenhuma, chegou para Saul exigindo qualquer coisa, exigindo ser rei. Mas aquilo impedia Saul de ser grato a alguém que estava contribuindo. Ingratidão. Aquilo enchia o coração de Saul de inveja, porque ele não queria ter vitória. Ele queria que a vitória fosse atribuída a ele, a sua inteligência, a sua pessoa. Encheu seu coração de ódio. Ele queria vingar-se sem justificativa. Queria pagar o bem que Davi fazia com o mal, vingança.
Tudo isso, meus irmãos, são portas que nós abrimos para o inimigo. Então, se eu estou me dirigindo a alguém que tem ódio no coração, está com o coração amargurado, não consegue ser grato a ninguém, não consegue celebrar a alegria dos outros, é tomado de inveja, e, de alguma maneira, deseja que o outro se dê mal, nem que seja um pouquinho. Olha só, meu querido irmão, você é alguém que está abrindo uma porta enorme para o inimigo. Fecha essa porta, deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Gálatas 5 vai nos dizer sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E lá diz assim, se andarmos no Espírito, lá diz, de maneira nenhuma nós vamos satisfazer as concupiscências, ou seja, os desejos, as compulsões da carne. Então, meu querido irmão, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Todo fruto do Espírito é obra daquele homem que resolve morrer para si mesmo. É fruto daquele que decide crucificar o seu eu com Cristo na cruz. Agora a obra da carne, vai lá em Gálatas 5 e lê. Todas elas é quando o homem pensa em si mesmo. É fruto do egoísmo. É fruto do egoísmo. Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida, meu querido irmão, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Amanhã nós estamos aqui para meditar em 1 Samuel capítulo 20. Um grande abraço e até mais.